diferentes abordagens da aproximação do Senhor. Hoje temos connosco o Dr. Pedro Pinho, que dará uma abordagem própria de alguém que se encontrou já na idade adulta com o Senhor, convidado por ele a aproximar-se dele. Depois, na próxima semana, teremos o Dom Abade do Mosteiro de Cisvedra, portanto, beneditino, contemplativo, que será uma outra forma, outra abordagem da aproximação de Deus através da oração e da contemplação. Os beneditos tiveram uma importância extraordinária em Portugal e em toda a Europa. O Papa João Paulo II proclamou São Bento padroeiro da Europa pela importância que os beneditos tiveram com a sua forma de viver, hora e labora, reza e trabalho, e assim eles foram povoadores, foram construtores de cultura, e a Europa, na sua identidade, que deve muito ao trabalho dos beneditinos. Iremos ouvir, por isso, o abade deste mosteiro, que estará aqui na próxima semana. Depois, na outra semana seguinte, teremos uma outra abordagem, aproximando do Senhor na pessoa dos que sofrem. Jesus identifica-se com eles. Aquilo que fizeres com mais testemunho do meu, é a mim que fazeis. E teremos então uma enfermeira que é especialista em cuidados paliativos, portanto, que está próxima do sofrimento e que nos irá, e aqui depois é uma especialista neste campo, nos irá falar da aproximação de como ela descobre Deus, aí, na dor, tantos irmãos. E depois, na última semana, a quarta semana, será o Dr. Eugênio da Fonseca, que é o presidente da Caritas Nacional. Naturalmente, percebe bem o trabalho que a Caritas faz em todo o país, e é um convite a aproximar dos desfavorecidos, dos pobres, etc. Temos muitas razões. Vocês perguntassem assim: qual é a melhor conferência que eu ouvi? Só essa? Eu não sabia escolher. Venho a todas, que é o melhor, porque são todas muito boas. Nesta noite, gostaria de apresentar o Dr. Pedro Pinho, vou servir aqui para não dizer coisas erradas, e tenho muita honra em apresentá-lo. Conheci pela primeira vez há 2 anos, nas jornadas de formação permanente da Diocese de Coimbra, e fiquei maravilhado com o testemunho que nos deu da sua procura e encontro com o Deus vivo. Eu pessoalmente gosto muito das histórias de pessoas que contam o seu encontro com Deus. Aliás, um dia fui para Paris para fazer um mestrado e foi isso que exatamente, a partir disso, que eu quis fazer o meu estudo. A partir de um grupo de pessoas que encontraram Deus, eram muitos artistas, na sua idade adulta. E para mim foi por isso, todas as vezes que eu ouço uma pessoa testemunhar essa coisa que é única, que ninguém pode contar da mesma forma, mas que é o mesmo Deus, ontem e hoje, que se quer encontrar com os homens, que na pessoa de Jesus Cristo veio e chamou os discípulos e convidou-os a seguir, e hoje continua a fazer a mesma coisa, a convidar-nos a ir ao encontro dele, a conhecê-lo e a seguir. Pedro Pinho do Amaral, é este o seu nome, nasceu em Moçambique, em 1973. Em 1979 mudou-se com a família para Portugal, tendo feito os seus primeiros estudos em Sintra e depois obteve os seus diplomas em Engenharia Florestal e também em Planeamento Regional e Urbano, na Universidade de Lisboa. Desde 2001 é professor do Instituto Politécnico de Coimbra, onde é geógrafo e investiga em temas de ordenamento do território e ambiente. Tem participado ativamente na vida cívica do país, na qualidade de dirigente da Liga para a Proteção da Natureza. Na esfera política foi também vereador coimbricense por 4 anos. Além disso, depõe com alguma frequência para os órgãos de comunicação social, televisão, jornais, rádio, acerca dos temas da sua especialidade. Tem a ver com estes aspectos, evidentemente, tem a ver com estes aspectos da floresta, enfim, do respeito pelo ambiente. É casado, pai de um menino de 5 anos e de uma menina de 8 meses. Depois de percorrer um longo caminho espiritual, pediu e recebeu o sacramento do batismo no domingo de Pentecostes de 2014.
Creio que é um homem que também acolheu muito bem a encíclica do Papa Laudato Si e que a aprofundou e que até se puder naturalmente partilhar connosco algum, porque acho que é uma encíclica que passou um bocadinho despercebida a muitos, mas muito importante nos tempos de fora. Muito obrigado, Dr. Pedro Pingre, por ter aceitado o meu convite. Vai ser uma honra para todos nós poder ouvi-lo aqui nesta noite. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite também especial, Sr. Padre Jorge, por ter a gentileza de estar aqui a partilhar convosco o meu caminho espiritual, o lar, para falar das reflexões sobre a Igreja e as questões ambientais dos nossos dias. Eu devo dizer que hoje o Padre Jorge me deu tantas expectativas sobre o que vou dizer que eu sinto francamente intimidade por cima perante uma plateia tão ilustre e tão atenta como os meios que têm frente. Eu vou falar ao sabor do pensamento e segundo as correntes ideias para transmitir-vos, de facto, em primeiro lugar, qual foi a minha experiência de conversão e de aproximação da fé, por um lado, e depois também, seguidamente, falar sobre a encíclica Laudato Si, não tanto a encíclica em detalhe, que eu presumo que já tenham, seja do vosso conhecimento, mas do que é que ela significa também no contexto mais vasto dos problemas ambientais dos nossos dias. Eu aproveito também, já que aqui estou, para agradecer ao Sr. Padre Nuno Santos, que me ajudou a dar os primeiros passos no caminho da fé e cujo tempo que passei com ele de facto me marcou profundamente e não foi de todo tempo perdido e reitero aqui os agradecimentos que lhe são devidos há muito tempo. Eu nasci e cresci numa família militantemente ateia. Militantemente ateia não no sentido político anticlerical do termo, mas no sentido intelectual, no sentido psicológico, no sentido emocional do termo. Os motivos, porventura, são mais do foro psicanalítico, quase do foro psíquico, do que do foro científico. Na verdade, o meu avô e o meu bisavô estudaram no seminário aqui de Coimbra. Não fizeram os seus votos, mas afastaram-se da Igreja. E acompanhando esse afastamento da Igreja também houve um afastamento entre pais e filhos, houve rupturas emocionais muito fortes e em certa medida querendo se afastar uns dos outros, houve de facto uma dissociação, como cada um associava ao outro a fé cristã em geral e católica em particular, o rompimento do filho com o pai, do filho com o seu progenitor, foi também um rompimento com a fé, que era entendida como uma parte da identidade desse progenitor. Como resultado, já o meu pai foi educado num absoluto cepticismo em relação a tudo o que seja de fenómeno religioso, não apenas católico, mas também tudo o que tem a ver com o judaísmo, o islamismo, o hinduísmo, o taoísmo, todas as religiões. Era uma casa onde havia 2 estantes dedicadas apenas a livros sagrados e trabalhos de teologia e de filosofia. Eu próprio depois também cresci a ouvir sistematicamente, desde a primeira infância, citações de Nietzsche, de Feuerbach, de Schopenhauer, de Sartre, de tantos outros, e que de facto a minha catequese foi escutar nas longos jantares e almoços de família, que eram sempre momentos, as refeições na família eram momentos de extrema formalidade, sempre com música clássica a tocar, sempre tínhamos de todos devidamente vestidos e penteados para a mesa, estar a horas certas, havia um cerimonial próprio, uma hora certa para começar, enfim, uma formalidade estrita, quase militar. E os temas que eram colocados sobre a mesa eram filosofia, política, história ou alguma ciência. E, invariavelmente,
o tema, e fixem-se que isto foi durante toda a minha vida até ter saído de casa dos meus pais, aos 20 e pouco anos de idade, eram todos os jantares, todos os almoços e jantares de fim de semana. Eu cheguei ao trabalho de fazer as contas e constatei que passei mais tempo nessas refeições, fui mais em família, passei mais tempo nessas autênticas aulas do que passei nos bancos da faculdade. Eu fiz as contas. Eram refeições muito lentas, porque muito foi mais, inacreditavelmente foi mais. Eu, hoje em dia, quando olho para trás, tenho muita estima, muito carinho pelos meus pais, mas eu fico quase até a logística de tudo aquilo, como é possível organizar jantares e almoços tão longos, tão rígidos e tudo mais. E nessas refeições, que recordo com dor, mas também saudade, nessas refeições havia alguns temas que eram absoluto tabu. O transcendente era tabu. Todas as conversas iam ter ao facto, ao sentimento trágico da vida, como diria Miguel de Unamuno, um autor também muito apreciado, que é de facto, e aos existencialistas, ao Kierkegaard, que nós somos pura e simplesmente matéria. Meu pai gostava de citar muito a essência do cristianismo de Feuerbach, e demonstrar que, de facto, nós somos átomos, moléculas, nada mais do que isso, não somos absolutamente nada. Todos os valores que nós possamos ter, de bem e de mal, todos os valores, todos os afetos que nós possamos ter, resultam basicamente de reações físico-químicas do nosso corpo. E nós acreditarmos em tudo o que não fosse absolutamente material era não apenas insustentável do ponto de vista político, do ponto de vista científico, como ridículo do ponto de vista intelectual e emocional. Escusado será dizer que se tudo o que tem de ver com o espiritual, o conceito de belo, de bom, de justiça, era uma construção metafísica, era um mero artifício inexistente, um mero artefacto, uma inteléquia mental nossa, então as emoções humanas, o carinho, o amor filial, o amor paternal, o amor entre pessoas, também isso não era nada mais, nada menos do que uma ilusão criada pelo processo evolutivo para assegurar a nossa reprodução, a nossa coesão social enquanto primatas. Portanto, escusado será dizer que manifestações de afeto, elas próprias também eram ridículas. E que nestas circunstâncias, uma pessoa interpelar Deus, julgando que existia alguém a escutar-nos, era infantil, pueril, delirante. E é curioso, do ponto de vista psicanalítico, repararmos como essa revolta era uma revolta do meu pai contra o seu pai, uma revolta formalizada, ritualizada, que não é uma revolta que não tinha nada de fisicamente violento. É uma revolta psíquica, estamos a falar, do meu pai contra o seu pai, do seu pai contra o seu pai, e algo que já vinha na família há várias gerações. Um padrão de ruptura que era quase herdado, que os filhos, a partir de determinada altura, cortavam relações afetivas com os pais. E com o pai, e a figura, também havia uma leitura profundamente freudiana de Deus, em que Deus era uma mera imagem que nós tínhamos, nós enquanto crianças construíamos a figura do pai, nosso pai físico, nosso pai biológico, e depois, chegados à idade adulta, tendíamos a extrapolar para a religião a imagem do nosso pai biológico. E por consequência estão facilmente a ver o conflito que havia, esta grande tensão. Nós decidimos, afinal de contas, quem é o pai. É o nosso pai biológico em ponto grande e em ponto transcendente. Ora, sucede que não é possível uma pessoa viver neste nihilismo durante muito tempo e sentir-se bem, sentir que a vida faz sentido, ao fim e ao cabo. Porque a questão é que, se nós negamos o transcendente e consideramos que o amor humano é também transcendente e, por consequência, deve ser negado, de facto não fica muito mais para o qual nós vivemos. Não fica
não fica o nosso ânimo vital, desaparece por completo. O meu pai, tal como como o meu avô, o seu pai antes disso, e o meu bisavô, ainda guardo os livros do Nietzsche assinados pelo meu bisavô, buscou, em certa altura, o consolo noutras religiões. E daí que tivéssemos os livros sagrados do hinduísmo, do budismo, do taoísmo, dos Baolá, de todos, e depois todas as religiões, denominações, não faltavam. E o meu pai buscava, com sofreguidão, posso dizer, alguma religião que lhe preenchesse o vazio, que lhe desse uma motivação. Mas havia um problema. É que nenhuma religião está completa sem pregar uma eclésia, uma comunidade. E também as outras religiões pregavam, embora de maneiras diferentes do cristianismo, o sentimento de uma eclésia, de uma comunidade. E isso, do ponto de vista afetivo, como já vos disse, é insustentável. E de qualquer das formas, uma religião é também uma cultura. E me parece, e meu pai tinha noção disso, que um europeu nunca entenderá um hindu, a menos que tenha crescido lá. Há qualquer coisa. A religião é também uma atmosfera cultural que nos rodeia e é muito difícil nós adotarmos outras religiões. Por isso não parece fazer muito sentido um ocidental de um momento para o outro tornar-se budista ou um budista tornar-se cristão. Não faz muito sentido. O meu pai, e quem diz o meu pai diz depois eu, repeti as mesmas passadas, buscámos o consolo também na filosofia. Mas a filosofia não apela às nossas emoções, por um lado, e por outro lado a filosofia cala-se quando pretende dar um sentido à nossa vida, um sentido final à nossa vida. A filosofia cala-se, porque a filosofia é a construção de perguntas, mas quando a filosofia se cala e constata que há perguntas que não podem ser respondidas, cala-se mesmo. E não faz aquilo que a religião faz, que é chegar ao silêncio místico, que é chegar à conclusão que nesse espaço onde não há respostas, há um sagrado. Existe um conceito cristão muitíssimo importante e que já estava presente na teologia medieval, da teologia negativa, que em certa medida está subjacente em São João da Cruz, em Santa Teresa de Ávila, em Meister Eckhart, em tantos outros místicos católicos, que é de facto nesse silêncio absoluto, os trapistas também o buscam, que é nesse silêncio nós temos uma intuição do transcendente. Mas, de novo, essa intuição não é mensurável pela ciência, não é de todo. Essa intuição pode ser sentida quando nós renunciamos ao intelecto, e isso, repito, em minha casa era tabu. Não se podia. Rigorosamente não se podia. E eu recordo-me de ter perseverado durante anos naquela sensação de que a única forma intelectualmente séria de uma pessoa poder estar era negar toda e qualquer espiritualidade transcendente. E sofri horrores com isso. Sofri horrores na minha adolescência, mesmo que na minha adolescência eu não tivesse passado ainda pelos fenómenos que qualquer pessoa ao longo da história da humanidade enfrentava a cotidiano e que nós hoje em dia não enfrentamos. Não vi pessoas a morrer à minha frente, eu não vi a absoluta miséria, a doença, não vi. E quando uma pessoa não vê essas grandes tragédias da humanidade, é fácil uma pessoa não passar ao lado e ficar anestesiada e não pensar em questões de fé ou de religião. Mas ainda assim, eu vivendo em relativo conforto, perseverei durante a minha infância, durante a minha adolescência, início da idade adulta, num radicalismo, de um nihilismo radical, recusar tudo o que não fosse material. E recordo-me de uma forma particularmente viva, de sendo adolescente, tendo 18, 19 anos, de uma noite onde procurei, por um exercício sistemático de negação de tudo, pensar que de facto a vida não fazia rigorosamente sentido, nós éramos apenas matéria. E eu recordo-me da aflição horrenda. Isso deve ter sido, se calhar, a minha noite negra da alma. Deve ter sido isso.
porque eu senti como uma aflição física, como se alguém me estivesse a arrancar de facto o coração do peito, como aquelas imagens grotescas que uma pessoa vê dos sacrifícios astecas, em que abrem o peito. Foi um desespero horrendo. Foi olhar para o vazio, absoluto, completo. Aquele vazio onde tanto faz uma pessoa matar alguém no momento seguinte, como se fosse um personagem de Dostoiévski, ou suicidar-se. E a partir daí foi tentar buscar outras alternativas, mas não na religião. Não na religião. Podia ler a Bíblia como peça literária, e de facto encontramos brilhantes peças literárias na Bíblia, e como deverão calcular, quem está com este estado de espírito vai encontrar no Eclesiastes e no livro de Jó livros que uma pessoa acha não só de uma extraordinária beleza literária, mas também livros que, de um modo geral, refletem quem assim pensa. E talvez pelo livro de Job e pelo livro do Eclesiastes, e depois mais tarde pelo episódio de Emaús que o padre Nuno Santos me convidou a ler e a interpretar no seu sentido mais profundo, que comecei a aproximar a religião e comecei a ver uma coisa muito interessante, que é os crentes de toda a história tinham atravessado o mesmo. Isto é, a fé, contrariamente àquilo que eu me tinha entendido, não era uma crença infantil sem dúvida segura, não. A fé era difícil de conquistar. E o Kierkegaard, o Søren Kierkegaard, o filósofo, falava disto, dizendo que a verdadeira fé é aquela que nasce depois, fala nos seus diversos estágios de crescimento, é a fé que vem depois de uma pessoa ter perdido as ilusões que tinha quando era criança. E a partir daí comecei a construir uma aproximação à religião, porque vi que de facto a religião não era uma crença cega. A religião era construída, a religião era adquirida, a religião é um esforço. Há uma teóloga que eu admiro muitíssimo, Karen Armstrong, uma teóloga contemporânea, que diz que a fé é uma circunstância em que o sujeito, nós na ciência temos um objeto bem definido e temos um sujeito. E o sujeito vai tentar, sabe que esse objeto está ali, pode ser um objeto físico, esta garrafa, e eu vou tentar estudá-lo nas suas acessões. A religião não é isto. A religião não é isto. É um sujeito em busca de um objeto. Porquê em busca desse objeto? Porque esse objeto, que será Deus, será tão absolutamente transcendente ao nosso intelecto que nós não podemos conceber sequer o que ele seja. Podemos, isso sim, conceber as nossas atitudes perante esse objeto transcendente, que em rigor nem sequer é um objeto, é algo além de um objeto, e quais são as nossas atitudes. E é de facto isso a que a Bíblia nos interpela a fazer, nós, como nos vamos comportar perante esse objeto infinito, que é Deus, e que, repito, não é um objeto. E não é um objeto porque, em primeiro lugar, porque é transcendente, porque é infinito, porque é incognoscível, a não ser nos vislumbres que nos concede e que estão relatados nos textos sagrados, mas também porque não é um objeto pelo simples facto que é, em certa medida, um sujeito que nos interpela. Um outro pensador religioso que me influenciou muito foi um teólogo, não cristão, mas um teólogo judaico, mas a sua teologia é uma teologia que, em certa medida, é comum às duas religiões. Ele tem um texto admirável que é o Tu e Eu, em que ele, indo repescar uma tradição judaica que também é nossa, cristã, diz que a atitude religiosa é aquela quando nós deixamos de ver o mundo como um somatório de objetos e começamos a ver o mundo como um enorme sujeito que está à nossa frente e que nos está a interpelar a cada momento. E quando eu comecei a ver, ao longo do meu caminho, que eu não estava a lidar necessariamente com um mundo sem sentido.
num mundo de objetos desconexos, indiferentes e frios uns para com os outros. Mas que o mundo inteiro, com a comunidade dos crentes incluída e, sobretudo, com a eclésia, no seu sentido mais profundo do termo, era um vasto sujeito que me interpela. Não, aí estava estabelecida a relação religiosa no sentido mais íntimo do termo, do religar, é de ligar o sujeito que se sente isolado ao conjunto do que o rodeia. E isso marcou-me profundamente. A partir daí houve vários passos no meu caminho, uma ida à TZ, que não passei sem isso, e recordo-me que da ida à TZ foi um momento de particular desespero para mim, porque eu ainda me estava a recusar a acreditar em tudo aquilo. Quer dizer, os rituais pareciam muito bonitos, os rituais, aquela arte, aquele espírito cândido com que as pessoas se solicitavam, se abraçavam, se cumprimentavam a determinado momento da liturgia. Tudo aquilo parecia muito bonito, mas parecia que estávamos todos enganados. Estavam todos enganados. Isto é um engano, isto é tudo muito bonito, mas isto é um engano. Estamos todos iludidos aqui. Mas ainda assim, com aquela ida à TZ, reparem que eu não tive qualquer educação religiosa, nem tinha ido à missa, rigorosamente nada, só às vezes assisti a algumas cerimónias de casamento. Em 2001 vim viver aqui para Coimbra. E em 2001 eu cortei, basicamente afastei-me todo o meu círculo de amigos e vim aqui viver para Coimbra, e durante uns anos eu praticamente não criei amizades aqui. Tinha o trabalho e ficava isoladamente em casa. Mas eu recordo que às sextas-feiras, terminado o trabalho, eu tinha de enfrentar um longo fim de semana sozinho. E voltava às minhas leituras filosóficas dos existencialistas, sempre a remoer dos existencialistas. Eu recordo-me, quando chegava ao domingo à tarde, eu estava tão desesperado que eu ia assistir às missas ali na Sé Nova. E eu ficava cá fora à espera só daquele momento em que todos os fiéis se cumprimentam uns aos outros, que parecia um momento mais bonito da missa. E eu entrava. Porque ele estava na eclésia, quer dizer, quando nos cumprimentávamos, paz de Cristo, quando nos cumprimentávamos, eu não precisava, naquelas circunstâncias eu pensava, eu não preciso de acreditar em nada transcendente, mas está aqui qualquer coisa de sagrado. Está aqui qualquer coisa de sagrado. E então a partir daí começou de facto o estudo e a aproximação da Igreja a outras com uma outra lógica. Já não a lógica do ceticismo, mas a lógica do benefício da dúvida. E depois da lógica do benefício da dúvida, veio a lógica construtiva. Vamos ver o que há verdadeiramente de bom aqui. E depois, progressivamente, veio a aceitação. E repara, não, está aqui uma comunidade, está aqui uma igreja que está a procurar construir um significado. Construir um significado a partir de um texto sagrado. E então comecei a debruçar-me verdadeiramente sobre o texto sagrado, já não sobre o Eclesiastes, já não sobre o livro de Jó, mas essencialmente sobre os Evangelhos. E particularmente aqueles troços, aquelas partes do Evangelho que eram, é caso para dizê-lo, as mais absurdas de todas. Verdadeiramente as mais absurdas. As últimas frases de Cristo na cruz: meu Pai, porque me abandonaste. E, no entanto, nós acreditamos, e para mim também, em particular, a frase do meu Pai, porque me abandonaste, dizia-me especialmente muito. E depois, as frases, as condições que Cristo impõe para ser seu discípulo. Carrega a tua própria cruz. Então, mas espera, mas o lugar comum que se tem da religião não é que a religião, pelo contrário, é uma esperança de que Deus nos ajude a superar as dificuldades, e afinal de contas diz-nos aqui que tens de carregar a tua própria cruz. Isto não faz muito sentido.
Isto não faz muito sentido. Então, pelos vistos, a religião não é uma forma de fugirmos às dificuldades. É uma forma de encontrarmos sentido nas dificuldades. Hás de largar pai e mãe. Então, mas largar pai e mãe? Então, mas a igreja não louva, não estima, não acarinha a família? Hás de largar pai e mãe? Não, se calhar largar pai e mãe é uma pessoa emancipar-se. Uma pessoa, a partir do momento em que sai de casa dos pais, construir um pensamento novo, uma forma nova de estar no mundo e assumir responsabilidades por si mesmo. E também não has de conhecer irmão nem irmã. Mas o que é isto? Não, se calhar, em sociedades onde as pessoas preferem discriminar os desconhecidos e favorecer os irmãos, se calhar não has de conhecer irmão e irmã, mas simplesmente tratar toda a gente como se fosse teu irmão. Não, isto se calhar faz sentido. E finalmente a morte de Cristo na cruz. Então, mas Deus deixa morrer Cristo na cruz? Isto faz algum sentido? Isto faz algum sentido? Sim. Sim, faz. Porque se a morte de Cristo não fizesse sentido do ponto de vista espiritual, do ponto de vista do sagrado, não faz sentido tampouco as vidas de tantos milhares, milhões de seres humanos que morrem nas mortes mais dolorosas sem serem amados, que estão a morrer hoje na Síria, hoje mesmo, naquele massacre, que morreram nos campos de concentração. O padre Dietrich Bonhoeffer, que se sacrificou também. Se aquela morte não foi sagrada, nenhuma morte é sagrada. E se nenhuma morte é sagrada, por consequência a vida não é sagrada. E se a vida não é sagrada, o que é que nós estamos a fazer aqui? A encontrar passatempos? Se não há nada sagrado, nada se respeita, nada é digno de estima, nada é digno de apreço. Mas esta foi a minha mudança em termos de pensamento. Eu não tenho o atrevimento de dizer teológico, porque isto na verdade são interpretações um pouco toscas de alguém que não é teólogo. Mas também houve uma mudança do ponto de vista eclesiológico, se quisermos, se me perdoarem o atrevimento de dizer assim, que é uma atitude diferente também perante a Igreja. Quem não teve igreja e educação religiosa vê a igreja de fora como um monolito. E normalmente, e aquela informação que chega é a informação dos órgãos de comunicação social, dos jornais, rádios e tudo mais, que, como se sabe, nos meios de comunicação social, as boas notícias não vendem. O que vende é o escândalo, o que vende é a corrupção, a ineficiência, o bizarro, a bizarria. E mesmo, por que não dizê-lo, o escárnio. E então, para quem não tenha vida religiosa, e para quem contactasse, se inteirasse da Igreja, como eu me inteirava apenas de longe e por meio dos jornais, a Igreja era um monolito, onde todas as pessoas pensam da mesma maneira, atuam da mesma maneira e já agora pensam e atuam e sentem da mesma maneira, da maneira muitas vezes ridícula, absurda ou exagerada ou caricaturada que os órgãos representam. E foi aproximando-me da Igreja, para pessoas como, por exemplo, o Padre Nuno Santos, como pessoas, por exemplo, que encontrei no Centro Universitário Manuel da Nóbrega, no Centro Universitário Padre António Vieira em Lisboa, também o Padre Idalino em Condeixa, também aqui o Sr. Padre Jorge. Foram pessoas assim que mostraram, não, a Igreja não é um monolito, a Igreja é uma instituição vastíssima, é uma instituição milenar, com uma diversidade de pensamento absolutamente extraordinária. Absolutamente extraordinária. Há congregações, há ordens, há grupos, há uma pluralidade enorme, enormíssima dentro da Igreja.
tão enorme que às vezes é quase milagroso pensar, então, mas de facto estão todos unidos por um conjunto, por uma coluna dorsal de princípios que são comuns a todos os outros, mas de resto eu não consigo quase ver pontos de contacto às vezes, sei lá, entre um monge trapista, não é? Ou, sei lá, por exemplo, o Padre Borga. Não é possível. Às vezes não é possível, mas reconhecer que existe essa diversidade e que essa diversidade é bem-vinda fez-me também baixar muito a guarda em relação à Igreja de um ponto de vista já não espiritual, mas de um ponto de vista de ceticismo que o indivíduo pode ter perante um coletivo, qualquer que esse coletivo seja. Reconhecer que um coletivo tem diversidade, apesar de ter um ideal comum, isso fez-me sentir muito bem. Fez-me sentir muito bem. E também fez-me sentir muito bem a perceber-me de que há um aspecto fundamental da vida, a Igreja, da vida em eclésia, no sentido comunitário, que é fundamental, que é nós, seres humanos, nós somos biologicamente gregários. Nós levamos 4 milhões de anos a viver em bandos, evolutivamente. Nós somos gregários obrigatórios. Isto é, não é possível, já não há maneira, já não há saída. Já não há saída fora da comunidade. Se um indivíduo se isola e é posto numa prisão solitária, torna-se esquizofrénico. Não é possível. Ponto final. E neste sentido, a Igreja Católica tem toda a razão quando diz que fora da Igreja não há salvação, se por Igreja entendermos comunidade. Não há. Não há. E, portanto, todas aquelas pessoas que por desespero, nihilismo, se afastam, se isolam, precisam de uma comunidade onde eles se sintam de facto amados. Precisam dessa comunidade. E se a Igreja tem como objetivo cumprir o mandamento de amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, a Igreja é uma instituição que, de facto, pode ajudar a dar às pessoas, de facto, a convivência, e não digo a convivência de festa, estou a dizer o afeto sem o qual as pessoas não conseguem sobreviver. E nesse sentido, mesmo se nós fizermos uma leitura estritamente psicológica das palavras de Cristo, eu acho que Cristo foi um grande psicólogo. Para além de outros predicados, naturalmente, foi um grande psicólogo. Porque as condições para ser seu discípulo são também, as condições que põe para a salvação, são também as condições para a saúde mental e afetiva. São mesmo. São mesmo largar pai e mãe, uma pessoa emancipar-se psicologicamente, carregar a sua própria cruz, aceitar as dificuldades como um desafio e não como algo que, que está contra um castigo, uma injustiça, mas aceitarmos as nossas responsabilidades, amarmos o próprio como nós mesmos. Isto são as condições básicas e essenciais para a saúde mental. Mesmo que uma pessoa queira rejeitar qualquer transcendência, uma pessoa fica a saber que cumpre estes mandamentos, pode não acreditar na fé cristã, mas pelo menos poderá ter a certeza que será uma pessoa pelo menos mais feliz. O que nos levaria também à aposta de Pascal, de Blaise Pascal, que de facto, se Deus não existir, pelo menos enquanto estou vivo na paz espiritual de pensar que Ele existe. E depois se verá. E de facto eu também direi que isto que muitas vezes sou interpelado por pessoas que ficam desconcertadas por eu me ter batizado aos 40 anos. Isso não foi verdade. Isso não foi verdade. Bom, eu já tentei viver 40 anos como se isto não fosse verdade e a minha vida foi um inferno. Portanto, se os anos que eu tenho pela frente forem vividos de forma mais feliz e com mais significado, então eu posso partir para o além, para o nada, para o vazio.
mas pelo menos tive 40 anos, 30 ou 40 anos de vida com algum significado e com algum sentido. E isso já ninguém me vai tirar. Mesmo que o Feuerbach tivesse razão, e eu daqui a 50 anos os meus átomos estejam dispersos entre as alfaces e os outros. Isso já ninguém me tira. Isso já ninguém me tira. Porque pelo menos eu sei que ter fé, é procurar esforçar-nos para ver como sagradas as condições que Jesus nos impôs para ser seu discípulo, tratá-las como sagradas, mesmo perante todas as evidências em contrário. Mesmo perante todas as evidências em contrário. Eu, em tempos, li uma narrativa muito interessante, já não me lembro bem qual livro foi, sobre uma congregação de judeus que estavam em Auschwitz. Auschwitz gerou muitos fenómenos, muitas vivências espirituais de primeira importância que nos devem fazer refletir. E havia um grupo de judeus que se reuniu para fazer, depois de assistir àquelas mortandades, para fazer o julgamento de Deus. Os judeus têm algum sentido, têm um sentido de humor curioso. E a certa altura os rabinos ali presentes diziam que Deus é culpado pela Shoah, pelo Holocausto que ali estava a passar. Portanto, Deus é culpado e tinha atuado mal. Não é? E, entretanto, tinha acabado de emitir a sentença e outro dos rabinos mais velhos diz: pronto, então está terminado e agora vamos rezar. Porque os judeus, os nossos irmãos mais velhos, como lhe chamava Bento XVI, e entre os judeus estavam Martin Buber, aquele teólogo, têm aquela ideia de, de facto, Deus está constantemente a interpelá-los. E o Holocausto, por horrendo que possa parecer, havia de ter algum sentido. Havia de ter algum sentido. Não necessariamente um sentido de Deus como justificador, mas um sentido de que Deus nos interpela a não deixarmos aquilo acontecer. Que nós estamos por nossa conta, nós seres humanos, Deus dá-nos o apoio espiritual, mas nós temos de ser responsáveis. Nós temos de largar pai e mãe, nós temos de nos emancipar. E, portanto, o que eu quero dizer com isto é que, e recorda-me também o padre Dietrich Bonhoeffer, que morreu em combate ao nazismo, e tantos outros anónimos que seguramente terão morrido, e lembro-me também de um primo meu, do lado da mãe, do lado do pai, isto não se passava, que é missionário comboniano, e que também narra as coisas tremendas que assistia em África e agora no Brasil. Mas só para terminar, antes de passarmos para as questões do ambiente, eu batizei-me em 2014, em Condeixa, casei-me também pela igreja, os meus filhos, o meu filho mais velho é batizado, a minha filha vai ser batizada agora em junho, também no dia de domingo de Pentecostes, fiz questão que fosse assim. E naturalmente, eu agora estou na posição de, perante pessoas que me interpelam, perguntar: porquê é que fizeste isso? Porquê é que te foste batizar? E eu nem vou começar a descrever a quantidade de cartoons, caricaturas, comentários absurdos e alguns deles brejeiros que já aturei. Não dá para acreditar como é que pessoas que às vezes são pessoas relativamente cordatas, dialogantes e tudo mais, quando chega ao tema da religião, descem ao escárnio mais baixo que pode haver. Pessoas, alguns que são cientistas, juristas em menor grau, académicos e tudo mais, pessoas que, quando são convidadas a estudar uma espécie de planta, leem toda a bibliografia que haja sobre o assunto, analisam o objeto ao microscópio,
dão-lhe todas as voltas e mais algumas, procuram evidências daquilo que vão comentar. A partir do momento em que se chega à religião, tudo o que lhes vem à cabeça é verdade. Se lhes ocorrer dizer que os cristãos se reúnem às quintas-feiras à noite para esperar que lhes saia a lotaria no dia seguinte e fazem na paróquia de São José, acreditam. Pronto, já está. Não é preciso falar mais no assunto. Quer dizer, a fé cristã é vista como uma absoluta caricatura e nem sequer vale a pena escrutinar isso. E recorrem muitas vezes àquele argumento retórico que se chama o espantalho, ou o homem de palha, que é pôr na boca do outro, ou no pensamento do outro, umas ideias absurdas e, ato contínuo, começar a refutar as ideias que lá pusemos. Esta pessoa constrói uma caricatura e depois parodia com essa caricatura. Eu procuro não dou grande resposta a isso. Acho que de facto não vale a pena. Se as pessoas estiverem de má fé, no sentido de má fé, no sentido psicológico e quase judicial do termo, se as pessoas estiverem de má fé, não vale a pena. Aristóteles dizia que na sua introdução ao seu livro de retórica, dizia que quando explicava aquelas técnicas todas de retórica para expor ideias, dizia que tudo isto, todas estas técnicas, só são possíveis de aplicar quando o nosso interlocutor está disposto ao diálogo, está disposto a aceitar que tem algum erro ou que desconhece algum facto e a mudar de ideias. Caso contrário, nada do que aqui vem é útil. E se o vosso interlocutor vier falar de má fé ou propor ideias absurdas de uma forma irredutível, dizer que está disposto a matar a mãe ou a bater no pai, não há outra solução. A retórica não serve para nada, é preciso passar para o pancrácio, não é? Que é o pugilato. Mas eu não vou passar para o pugilato nem para o pancrácio, evidentemente, mas não vale a pena. Se as pessoas estiverem dispostas a dialogar, o que é que move as pessoas a terem fé, não vale a pena. Não vale a pena ter aquelas discussões de que a religião é causadora, é necessariamente causadora de genocídios e de violência. Depois do que o século XX nos ensinou, não vale a pena. Se as pessoas persistem nisso de julgar que a religião é a causadora dos grandes males da humanidade, estão enganadas. Mas também porque é que as pessoas normalmente, hoje em dia, se ridiculariza de uma forma tão fácil a religião? Eu penso que se ridiculariza de uma forma tão fácil a religião porque nós já estamos isolados, dos fenómenos que nos expõem à nossa transitoriedade e à nossa pequenez. O livro de Jó tem passagens muito bonitas onde de facto Jó interpela Deus, increpa Deus por tudo aquilo que lhe está a acontecer, e Deus, como sabem, pega em Jó e pergunta-lhe então o que é que tu conheces da infinidade do universo, etc., das montanhas, tem todas aquelas imagens tremendas da natureza. E Jó persiste a increpar Deus, é que a certa altura se rende que ele, de facto, Deus é tão vasto que ele não o compreende. E Jó está a viver numa situação de grande miséria, de grande penúria. Ora, nós hoje em dia, a ciência permite-nos ter a ilusão de que nós já sabemos tudo. É ilusão, porque um cientista que vá mais longe perceberá que ainda há muita coisa que nós não saibamos. Há um sacerdote e teólogo muito interessante, o John Polkinghorne, que é também um teólogo, que foi professor de física quântica até aos 50 e muitos anos em Oxford e depois fez votos e tornou-se sacerdote. E explica muito bem que isso não é assim. Mas nós hoje em dia, com a ciência, em primeiro lugar, julgamos que já sabemos tudo. Não sabemos. Mas também, se soubéssemos tudo do ponto de vista material, isso não fazia muita diferença, porque o Deus que faz sentido não é o Deus dos interstícios, o Deus que explica aquilo que ainda não foi explicado. Não é o Deus das explicações mecânicas, é o Deus das explicações afetivas, das explicações existenciais. E neste sentido, quer dizer, todas as pessoas podem me explicar que o meu filho, Pedro,
é um amontoado de moléculas orgânicas e que consome X calorias por dia e que tem uma esperança de vida de 83 anos. Poderão explicar-me isso. Eu não deixo na mão lá por isso. Poderão dizer-me ainda que, e isto é um argumento que eu já ouvi desde pequeno, bom, que o amor que tu sentes é meramente uma estratégia darwinista, natureza, para assegurar a propagação da espécie, faz-te sentir o amor. Portanto, o amor, se calhar, então, é um artefacto biológico. Então, e depois? Então, olha, se Deus me deu a faculdade de sentir esta sensação tão maravilhosa que é o amor, eu mais depressa acredito em Deus por isso. Mas de qualquer das formas, mas a ciência faz-nos de facto julgar que nós já explicamos tudo e já não precisamos da explicação de Deus. Mas eu recordo-me, quando estudava engenharia, ter tido uma disciplina que era a investigação operacional. E a investigação operacional houve um aspecto dessa disciplina que eu nunca esqueci. É uma disciplina de matemática aplicada, pura e simplesmente. É uma disciplina que procura, por exemplo, nós sabermos qual é, sei lá, a forma ótima de, por exemplo, ligar por estradas todas as localidades do concelho de Coimbra, gastando, por exemplo, construindo o menos possível de estradas, não é? Portanto, otimizar tudo. E essa investigação operacional trata especificamente de resolver equações que não têm solução. Basicamente é isto, não têm solução. São incógnitas. Mas o que a investigação operacional tem de curioso nesse método de programação linear é que para nós encontrarmos a solução ótima, nós adicionamos uma variável imaginária, que até se utiliza-se a letra M, que é um número indeterminado, infinitamente grande. E naquele algoritmo nós juntamos essa variável, a variável imaginária, e a equação passa a ter solução. A pessoa encontra a solução e descarta a variável imaginária. E Deus é um bocado assim. Na praxis da nossa vida. O sentido para a nossa vida é uma equação que de facto não tem solução. E lá está, como Blaise Pascal, se calhar eu agora junto esta variável imaginária e quando morrer, provavelmente a bioquímica vai forçar-me a largar, mas eu encontrei a solução pelo menos enquanto estou vivo. E reparem que eu já não estou a apelar para questões do transcendente, eu já estou a apelar só para o imanente, por aqui e para agora. Mas, portanto, isto, portanto, em relação à ciência. Outra questão, acho que a ciência hoje em dia nos dá a ilusão de sabermos tudo, não sabemos. Mas mesmo que soubéssemos, isso não fazia tanta diferença. E há outra questão importante também, que é, nós no Ocidente, nós não passamos fome, nós não passamos frio, nós não passamos doença. E muitas vezes nós podemos passar até aos 20, 30, 40, 50 anos e depois a certa altura começam a morrer os nossos amigos e começamos a indagar o que é que tudo isto significa. E às vezes a morte começa-nos a confrontar que se calhar aquela explicação de que a vida não é mais do que um choque de moléculas, se calhar não era só isso. Se calhar quando morre o nosso amigo querido, não morreu um conjunto de moléculas, se calhar desapareceu da nossa vista algo diferente. E se calhar a forma como o nosso amigo persiste na nossa memória, da mesma forma como as palavras de Cristo persistem na memória dos crentes, se calhar isso é uma forma de vida eterna. E se calhar há qualquer coisa que ficou. Qualquer coisa entre o inefável e o vagamente memorável, mas há qualquer coisa mais nessa pessoa querida que nós perdemos. Mas se nós sairmos da Europa e começarmos a ver as desgraças que há na Síria, as desgraças que há em todo o mundo e que sempre houve, aquele sofrimento humano inenarrável, e mais uma vez volto para Auschwitz e ao psicólogo Viktor Frankl, que nos campos de concentração via que aquelas pessoas que estavam a assistir àquele sofrimento todo e que achavam que Deus não existia e que não havia um sentido para a vida, morriam mais depressa. Desistiam de viver. Pura e simplesmente naquela situação limite desistiam de viver. Enquanto que aquelas pessoas olhavam para aquela situação absolutamente grotesca, indizível que eram os campos de concentração e diziam, não, o mundo é algo mais do que isto. O mundo, a existência, o universo não é apenas um sítio onde uns brutamontes conseguem matar pessoas. Não, o mundo é mais do que isto.
E o mundo tem de ser mais do que isto, senão a vida não merece a pena ser vivida. E essas sobreviveram. E de facto, nós, enquanto estivermos aqui, o excesso de conforto faz de todos nós muito cínicos. É um clássico dos estudos de ciência política, que é a decadência dos impérios. Então há aqueles ciclos em que há uma fase aguerrida em que o império está cheio de fé no futuro, fé na sua religião, confiança, é altamente espartano, conquista, expande-se, depois vem a fase do comércio, depois vem a fase da filosofia, depois vem a fase da decadência, em que a certa altura todo aquele sentido, toda aquela construção de sentido que permitiu expandir esse império começa a ser posto em causa por quem colhe os frutos dessa mesma fé. E de facto nós hoje estamos tão confortáveis, que esse conforto não nos inquieta, esse conforto anestesia-nos. E por isso às vezes parece-me que fazia falta que as pessoas fossem falar com os sem-abrigos, os que não têm fé, fossem falar com os sem-abrigos, fossem falar com os doentes terminais, fossem aos cenários de guerra e lhes dissessem a essas pessoas: tenha agora a coragem de dizer ao mutilado de Ruanda que a sua vida não tem sentido nenhum, você é um epifenómeno da evolução, é um amontoado de moléculas, o universo é perfeitamente indiferente ao seu sofrimento. Tenha coragem de dizer isso. Não é possível ter. Não é possível ter. E, a certa altura, se nós não olharmos de facto para essa dor espiritual, portanto, nós não conseguimos ter fé. E é só para terminar agora mesmo, dizer de facto isto, quer dizer que eu sinto que a verdadeira fé vem depois de não acreditarmos em nada, ou então depois de sermos postos à prova, de não acreditarmos em nada. Há pessoas que tiveram o dom da fé desde a nascença e que nasceram com fé, foram expostos à dor, à miséria, à transitoriedade da vida humana, ao desconhecido, e mantiveram a fé de uma forma praticamente inabalável. Existirão de facto essas pessoas. Mas, a mim parece-me que ter uma fé tão inabalável deve ser tão raro e uma graça tão excepcional que eu verdadeiramente invejo essas pessoas e posso dizer sem rebuço nem insinceridade que se eu pudesse voltar atrás na vida e escolher nascer com essa fé, eu teria passado os primeiros 40 anos da minha vida muitíssimo mais feliz do que na verdade fui. E hoje em dia sinto-me muito mais feliz, todos os dias levantando-me, partindo do princípio que há um sentido para a vida, que esse sentido para a vida é dado por Deus, que eu posso não saber explicar em detalhe, nem preciso, eu prefiro, como os místicos dizem a respeito de Deus, o melhor é estar calado, é simplesmente sentir. E portanto eu não estou a falar sobre Deus ao fim e ao cabo, estou a falar sobre a minha experiência, mas eu prefiro sentir isso do que acordar com aquela sensação de absurdo dia após dia após dia, e não ver nenhuma transcendência. Prefiro francamente assim, e digo mais: se agora me provassem de forma irrefutável que Deus não existe e que Jesus não houve absolutamente, ou mesmo que Jesus nem sequer tinha existido, eu continuaria a acreditar nessas palavras, porque dão mais sentido à minha vida. Muito obrigado pela vossa atenção. Não sei se me alonguei demasiado. Se calhar ficamos por aqui? Não, se calhar podemos falar da Laudato Si em seguida. Eu se calhar só dava uma palavrinha. Eu com a vossa licença, não se pode tocar. É intocável. E apelando para a vossa caridade cristã, eu vou só pedir mais 5 minutos para dar-vos umas palavras a respeito da encíclica Laudato Si,
que eu creio que foi extremamente importante pelo seguinte. E agora vou dar uma leitura razoavelmente mais técnica do assunto. Neste momento o mundo vive de facto problemas ambientais seríssimos. Todos vocês ouvem falar isso do cotidiano. E acho que é às vezes um bocado difícil as pessoas perceberem a dimensão do problema. A dimensão do problema é de facto vastíssima e nós estamos em circunstâncias de legar aos nossos netos, estamos a falar das pessoas que estiverem aqui vivas por volta do ano 2100, um mundo, por exemplo, com o clima de tal forma alterado que o regime meteorológico que hoje em dia nós assistimos, por exemplo, em Beja, Mértola, no Alentejo, pode estar à latitude de Paris dentro de 75 anos, 75, 80 anos. Isso significa um colapso enorme por um lado agrícola, e problemas agrícolas tremendos, significa uma perda enorme da riqueza em espécies de animais e de plantas, porque muito simplesmente à medida que todas as faixas temperadas forem circulando para o norte, o que é que vai acontecer? As espécies herbáceas, por exemplo, conseguem migrar muito rapidamente para o norte, as espécies arbóreas não. Então o que vai acontecendo foi que vão se extinguindo as árvores e vão migrando as gramíneas e as espécies arbustivas. Vai-se perder muita da criação, em termos bíblicos, e também vão-se gerar catástrofes humanitárias tremendas em muitos países do mundo. No Kuwait, há 2 anos, as temperaturas chegaram a atingir os 56 graus centígrados. Há vastas zonas do mundo que se vão tornar pura e simplesmente inabitáveis. Muitos destes dramas humanos dos refugiados que nós vemos da Síria e do Iraque estão a ver situações inomináveis, porque se vocês tivessem acompanhado, por exemplo, há 2 anos aquilo que aconteceu, a situação na Síria, quando aquelas cidades como Raqqa, Palmira estavam cercadas, as temperaturas, houve ali períodos em que durante 3 semanas as temperaturas durante a noite não baixavam dos 38 graus centígrados e durante o dia atingiam os 48, 49 graus centígrados. Em cidades que estão patrulhadas por guerrilhas nas ruas, onde não há água e não há eletricidade. E numa ampla extensão do mundo, isto está a alargar-se. É verdadeiramente uma catástrofe. Nós agora começamos a sentir o que é que está a acontecer quando, por exemplo, houve estes fogos no ano passado. O fogo de outubro, em particular, foi causado essencialmente, do ponto de vista meteorológico, por um tufão, um tornado, que esteve a cerca de 400 km a oeste da nossa costa. Os tornados não costumam vir a estas latitudes, nem muito menos naquela altura do ano. Aquele tornado deveria ter ficado à latitude de Marrocos, não devia ter vindo até aqui. O clima está de tal forma transtornado que aquele fenómeno foi até à Irlanda. O que significa que estes fenómenos vão continuar a verificar-se com as alterações climáticas. A encíclica Laudato Si foi particularmente oportuna neste ponto, e não vou entrar em muitos detalhes em relação à encíclica, que já conhecerão, porque veio clarificar a doutrina católica em matérias de ambiente. E era urgentíssimo. E para quem estiver ligado, seja crente ou não seja crente, ao ambientalismo, respirou como alívio pela publicação do Laudato Si. Em 1986, em Assis, foi assinada a Declaração de Assis, onde os líderes religiosos de comunidades budistas, muçulmanas, judaicas e por aí fora, assinaram uma declaração conjunta onde afirmavam que nas suas religiões a defesa da biodiversidade, dos ecossistemas, do clima e tudo mais está conforme às suas religiões e que as suas religiões apelam a que o homem cure, no sentido de curar antigo do meio ambiente. Algumas denominações protestantes, os anglicanos, por exemplo, já tinham tomado parte nessa declaração de Assis. A Igreja Católica não tinha participado ativamente na declaração de Assis, apesar de ser declarada em Assis, e sendo o catolicismo a religião numericamente mais significativa do mundo, uma voz, a Igreja mais significativa do mundo, uma voz precisava ser escutada.
precisava de ser escutada, tanto mais que nos Estados Unidos, por exemplo, algumas denominações protestantes muito influentes abraçaram a doutrina do chamado dispensacionalismo, em que basicamente consiste em fazer determinadas interpretações do Antigo Testamento, por um lado, e do Apocalipse, por outro, em que eles fazem um raciocínio extremamente simples. De acordo com algumas partes criteriosamente escolhidas e descontextualizadas do Antigo Testamento, constatam que Deus criou o mundo para que o homem dele se servisse como bem entendesse, sem ter de qualquer forma de atender a valores ecológicos ou ambientais. E mais ainda também fazem uma leitura literal do Apocalipse e chegam à conclusão que a segunda vinda do Messias estará aí por poucos anos. Este é um tema recorrente dentro das denominações protestantes, é que o fim do mundo está aqui a chegar ao virar da esquina. E que, por consequência, juntam estas duas proposições e chegam à conclusão que não apenas Deus nos deu carta branca para fazermos, para usar uma expressão, gato-sapato do mundo natural, como também, como ele vai acabar por uma questão de mais ano, menos ano, nem vale a pena estar a cuidar dele. Portanto, estamos dispensados dessas tarefas, vamos continuar a fazer o que entendermos, e se as espécies se extinguirem, se o clima se alterar, também já está tudo a acabar, portanto já não vale a pena cuidar. A doutrina do dispensacionalismo seria ridícula, meramente caso para risadas, se entre eles não estivessem alguns dos maiores grupos apoiantes de Donald Trump e, antes disso, do George Bush, que são aqueles grupos do Tea Party, aqueles grupos ultranacionalistas, ultrafundamentalistas, e que já tiveram a sua manifestação prática agora, por exemplo, quando Donald Trump saiu do protocolo de Kyoto e, portanto, afirmou que os Estados Unidos já não vão lutar contra as alterações climáticas. Também teve algumas perspectivas onde, por exemplo, no mandato de George Bush anterior, portanto, anterior a Barack Obama, esse mesmo grupo pressionou para que George Bush autorizasse o corte das últimas florestas reliquiais, as florestas relíquias de sequoias que existiam. Isso depois houve protestos e não autorizaram, mas ele queria basicamente vender a madeira daquelas árvores com milhares de anos, a bater tudo aquilo. E por aí adiante. Com a Laudato Si, o Papa Francisco fez uma afirmação doutrinal extraordinariamente importante, extraordinariamente oportuna e, o que é mais, tecnicamente muito bem fundada e, como é de resto costume também nas encíclicas, literariamente muito bem construída, porque ainda por cima é uma mensagem que se lê bem, uma mensagem agradável, bonita de se ler, porque tanto passa do aspecto filosófico e teológico do assunto para o aspecto técnico do assunto, e uma pessoa nem nota isso. Portanto, lê-se com agrado. Aqueles que não leram, leiam, porque é um momento muito agradável de leitura. Mas também, o Papa Francisco, com essa encíclica, e quem diz o Papa Francisco diz todo o conjunto de clérigos que o apoiaram, portanto, aqui ele exprime também o pensamento de um coletivo, naturalmente, fala que a proteção do meio ambiente é indissociável do cuidado da terra. E que o cuidar da terra deve ser também uma oportunidade para gerar emprego, para gerar riqueza para as pessoas. Tanto mais no momento em que nós vivemos, em que o progresso da tecnologia está de tal forma a criar desemprego, porque com a informática, com os computadores, com os robôs e tudo mais, cada vez é menos preciso mão de obra, e portanto o Papa Francisco chama a atenção que nós, por via da agricultura biológica, por via do cuidado das florestas, por via do cuidado dos campos, por via do cuidado com todas as matérias ambientais, nós podemos criar emprego e dar um meio de subsistência a quem de outra forma não o tem. Isto é uma maneira de dizer que o cuidar do ambiente não é apenas, não deve ser apenas uma preocupação, uma despesa sem mais, é uma forma de criar riqueza e de dar emprego. E quem fala de dar emprego e dar trabalho às pessoas é dar dignidade às pessoas. Ora et labora, ao fim e ao cabo também dar parte do sentido cristão à vida, né? E essa mensagem é de facto fundamental e a partir do momento em que os católicos começarem a dar o exemplo nestas matérias, muito pode mudar.
Não vão ser os mercados em abstrato que vão mudar, e mesmo as decisões políticas, se não forem acompanhadas por um empenho sério dos cidadãos, isso não vai mudar. E neste momento, onde a sociedade está pulverizada cada vez em núcleos mais individuais, mais individualistas, as pessoas muitas vezes não se reúnem em comunidade. Particularmente nas grandes cidades, a pessoa média fala com a mulher, com o filho, tem 4 ou 5 colegas no emprego e termina aí a rede social das pessoas. As redes sociais como o Facebook não são redes sociais efetivas se não se transmitem num contacto cotidiano. E de facto a Igreja Católica, por meio das suas paróquias, pode ser um ponto de dinamizar uma ação coletiva em matérias de ambiente e ter um espírito de comunidade que está ausente na maior parte da sociedade. Eu falo isto na qualidade, por exemplo, de presidente sou dirigente, não sou neste momento presidente, da Liga para a Proteção da Natureza, que é a mais antiga associação ambientalista do país, e da Península Ibérica, na verdade. Fomos fundados em 1948, é essencialmente composta por académicos e temos alguns poucos milhares de associados. Mas, se nós convocarmos uma Assembleia Geral, não se reúne metade das pessoas que estão aqui nesta sala. E é uma associação nacional com 60 anos. Porquê? Porque, para começar, os sócios estão dispersos por todo o país, mas em segundo lugar porque nas associações civis está a haver uma desmobilização geral. Às vezes, e perdoem a brincadeira, é quase um milagre juntar tantas pessoas. É quase um milagre. Parece que nenhuma causa motiva tantas pessoas, a não ser às vezes quando as pessoas estão na esperança de ganhar uma fortuna por um cargo, uma colocação política, uma sinecura qualquer, o que seja, mas, ou estão à espera que a sua equipa de futebol ganhe o jogo. Mas de resto é muito difícil reunir pessoas para uma ação coletiva. E a Igreja Católica ainda tem esta capacidade. Tem a capacidade de juntar pessoas. E de facto o esforço que se impõe à humanidade é de tal forma colossal para mudar o ambiente que a ação individual não funciona. Para que tenham uma ideia, nós hoje falamos em alterações climáticas, todos vocês já sentiram que este inverno é muito seco, o inverno anterior também foi, dos últimos 15 verões, 9 foram os mais quentes de que há registro e tudo mais. Estas alterações climáticas resultam da libertação de dióxido de carbono para a atmosfera. Mas todo o dióxido de carbono para a atmosfera, não. O dióxido de carbono começa a produzir o efeito de estufa quando atinge as camadas superiores da atmosfera. E essa viagem demora cerca de 50 anos. As alterações climáticas de hoje estão a ser provocadas pelo aquilo que os carros libertaram na década de 60 do ano passado. Quando chegar lá acima aquilo que nós libertarmos nos últimos 20 anos, aí é que vão começar os problemas. Porque, para terem uma ideia, entre 2000 e 2018 já libertámos mais dióxido de carbono para a atmosfera durante o século XX todo junto. Portanto, o pior está para vir. E já não dá para tergiversar, nem para perdermos tempo com absurdos como a doutrina dispensacionalista. E é por isso que, de facto, neste caso, o magistério do Papa veio, e o magistério da Igreja com a encíclica, veio, de facto, pôr os pontos nos is e apelar para uma ação urgentíssima e que, de facto, nos deverá fazer todos mobilizar-nos o mais depressa possível. E, mais uma vez, agradeço a vossa extraordinária paciência. Agora, se alguém quiser colocar alguma questão, o Paulo está ali com o microfone, podem pedir. É mesmo preciso. Às vezes tem a ver com a primeira parte. Sim. São Paulo, quando pregava sobre os gregos, grande parte daquela gente estava confortável, tinha uma roupa melhor de vida, tinha. Mas é equivalente ao século XXI. No entanto, São Paulo produzia conversões sem as pessoas terem que ter fundido. Sim.
ideia de fazermos as perguntas e depois responder. Como quiserem, sim. Agora, a minha pergunta sobre esta última parte. A minha ideia é Então, sim. Não, se calhar então eu faço agora e depois eu respondo aos dois. Sim. Dois, três. Então, quando diz que já lutamos a atmosfera com os gases de carbono, eu também sou um defensor acérrimo do meio ambiente, aquilo que vocês viram assim, no futuro próximo, o que é que está ao nosso alcance fazer efetivamente mudar o que pode vir a acontecer? Sim. Muito bem, posso? Sim, então, eu só respondi a estas duas questões. Bom, em relação a São Paulo, em relação a São Paulo, também, sim, São Paulo dirigiu-se aos gregos. E São Paulo, que era um homem muito inteligente, dirigiu-se aos gregos com conceitos filosóficos que iam ao encontro ao pensamento helenístico, que facilitaram essa confusão. O que eu quero dizer, num certo sentido, em que, em certa medida, a distância que ia entre a receptividade de um grego do século I aos ensinamentos cristãos é muito diferente da receptividade de alguém que tenha tido hoje uma educação estritamente ateia ou agnóstica. Porquê? Porque as categorias mentais em que se movimenta a doutrina cristã e que, tal como foram expostas por São Paulo, vão buscar muito ao platonismo, vão buscar muito a ideias que já estavam na mente daquelas pessoas e que já não estão hoje em dia. Sei lá, nós vemos isso em muitos conceitos, o conceito de espírito, de pneuma, não é? Aquela que os gregos já trabalhavam. Para um grego do século I, o conceito de espírito não só era diferente do conceito de espírito como temos hoje, mas fazia parte das categorias mentais com as quais eles próprios já pensavam. Digamos que o abismo que podia haver entre um grego daquela altura e o cristianismo é menor do que existe entre um ocidental contemporâneo e o pensamento cristão primitivo, entende-se? Por um lado. Por outro lado, mesmo o mais rico grego da altura não saía à rua, não chegava aos 10 anos de idade sem ter assistido a uma morte cruel à sua frente, sem ter visto aquilo que na altura se chamava a má morte, não é? Que as pessoas morriam de cancro e ninguém sabia o que é que era, morriam em dores agonizantes. As pessoas estavam expostas a um conjunto de sofrimento o mais rico que pudesse haver. Nós às vezes esquecemos, é tão curioso pensar que, por exemplo, que Luís XIV é um homem riquíssimo, mas depois bastava-lhe ter uma cárie para sofrer atrozmente com aquilo que nós hoje em dia curaríamos em 10 minutos no dentista. Ou que Luís XIV, no seu fabuloso Palácio de Versalhes, ou que Luís XIV, no seu fabuloso Palácio de Versalhes, não tinha talheres, comia com as mãos. Se fosse míope, não tinha umas lentes. Quer dizer, ele, nem mesmo Luís XIV, espalhava... Aliás, Luís XIV, como sabem, teve uma morte horrenda, com metade do seu corpo gangrenado. Ele teve uma morte absolutamente agonizante. E, portanto, mesmo o mais rico de outros tempos se tornava cínico. Mas, de qualquer das formas, isso não invalida que, por exemplo, muita da decadência do Império Romano estabeleceu-se quando eles, de facto, começaram a cair num total cinismo em relação a matérias filosóficas, não é? E religiosas. Mas isso verifica-se tão ciclicamente na história dos povos, que nós vemos que muitas das vezes o declínio dos grandes impérios é acompanhado por um declínio do pensamento religioso, em que das duas uma, ou a religião dá lugar a cinismo, ou a religião dá lugar a pura superstição. Eu não confundo religião com superstição, não é? E de facto há
Essa decadência é muito nítida, creio eu. Agora, em relação à questão, o que é que nós podemos fazer para conter as alterações climáticas? Bom, neste momento, a única coisa que nós podemos fazer é parar de emitir, a coisa mais importante seria parar de emitir dióxido de carbono para a atmosfera. Mas mesmo que nós parássemos agora, nos próximos 50 anos, o problema ia agravar-se. Já não nos livramos disso. Mesmo que agora passe tudo, não nos livramos disso. E há um problema maior com as alterações climáticas, é que a temperatura vai subindo, primeiro linearmente, e depois começa a subir exponencialmente. Mas há um problema, é que muito do dióxido de carbono que há no planeta está armazenado sob a forma de metano debaixo do gelo que está na tundra perto dos polos. O que significa que se a temperatura, quando subir acima de determinado ponto, se aquele gelo derreter, liberta ainda mais dióxido de carbono para a atmosfera e então aí tudo fica transtornado. E o que é facto é que nós corremos o risco de, por volta de 2100, termos um clima de tal modo quente no planeta Terra como já não verificava desde o Cretácico. Há mais de 60 milhões de anos. Portanto, o que nós podemos fazer no curto prazo é, pura e simplesmente, parar de emitir dióxido de carbono para a atmosfera. Isso implica prescindir de viagens inúteis. Às vezes, entre os vários cursos que ensino o curso de ecoturismo no Politécnico de Coimbra. E às vezes eu faço parte da direção desse curso e eu fico com problemas de consciência tremendos, pensar se é possível fazer turismo e ser ecológico. Porque uma pessoa pega num avião e vai ao outro lado do mundo para fazer ecoturismo e libertou umas toneladas de dióxido de carbono para a atmosfera. E isso é ecoturismo. Eu às vezes imagino mesmo, o meu pior dos pesadelos, imagino pegar num avião e ir até à Patagónia, no extremo sul da Argentina e do Chile, e desembarcar lá para ver os glaciares da Patagónia. E já me imagino chegar lá e ver que o glaciar derreteu e perguntar ao guia: olha, mas o glaciar derreteu porquê? E ele diz-me: por causa daqueles idiotas que vêm desde a Europa até aqui no avião. Mas o que eu quero dizer, de facto, deixarmos de fazer viagens inúteis, comprarmos produtos produzidos localmente. Por exemplo, os alimentos produzidos localmente são muito importantes. É uma loucura nós comermos alface vinda de Múrcia, salmão vindo do Chile, manteiga vinda da Nova Zelândia e bifes vindos dos Estados Unidos. É uma loucura. É uma loucura. A certa altura, por cada quilo de bife, foram libertados 8 ou 9 quilos de dióxido de carbono para a atmosfera. Né? Eu, se pegar aqui num carro, eu viajo muito entre Coimbra e Valladolid, de onde é a família da minha mulher, são 400 km, eu liberto 42 kg de dióxido de carbono na ida, 42 kg na volta, mais ou menos. Eu, todos os dias para o trabalho, entre Condeixa e Coimbra, eu já não lembro quantos quilos é que solto. Quer dizer, isto está a poluir a toda a altura. Portanto, isso é o máximo que podemos fazer, é o melhor que podemos fazer. E depois podemos, na medida das nossas competências tecnológicas ou científicas, por um lado, e por outro lado, se as pessoas que forem empresários ou investidores, tentar investir em tecnologias que nos deixem de fazer depender do petróleo. E o milagre que nos faltaria acontecer é que alguém encontrasse um método absolutamente extraordinário de retirar o dióxido de carbono para a atmosfera. Há um método natural, que é plantar árvores. Né? Porque as árvores, a matéria sólida que está nas árvores, aquela madeira, é dióxido de carbono que foi tirado da atmosfera e foi fixado sob a forma de lenha. Né? Mas nós, neste momento, eu pensei que, por exemplo, para que o meu carro, que é um carro que consome pouco, que eu conseguisse extrair da atmosfera o dióxido de carbono que eu coloco todos os dias, eu tinha de plantar quase 1 hectare de floresta densa. Neste momento, em Portugal, não sei quantos milhões de carros teremos. Suponho que teremos 8 milhões de carros. Portugal, o país, tem 10 milhões de hectares. Nós só para contrariarmos o dióxido de carbono que libertamos pelos nossos carros, nós precisamos plantar 80% do país. Mas depois ainda vem o dióxido de carbono que nós libertamos quando viajamos de avião, quando acendemos a luz e a luz foi gerada numa central termoelétrica, etc, etc. Ou seja,
nós não temos hipótese de ser neutros em termos de carbono. Portanto, é preciso inventar uma tecnologia absolutamente extraordinária que, em primeiro lugar, nos faça deixar de depender do petróleo e, em segundo lugar, nos permita extrair o dióxido de carbono da atmosfera. E precisamos de fazer isso urgentemente, porque senão não sei muito bem o que é que nós vamos deixar aos nossos netos e aquilo que os mais novos nesta sala ainda começaram a ver na sua principal extensão. Mas depois também, ao mesmo tempo, há outra coisa que neste momento se fala muito, que é a tecnologia está a evoluir de tal forma que, ao mesmo tempo, há quem já se começa a tornar possível fazer engenharia genética de novos seres humanos. Isto é, uma pessoa conseguir pegar no código genético, mudar os genes que regulam o envelhecimento e permitir que uma pessoa viva 200 ou 300 anos, regular os genes que determinam a quantidade de sinapses no cérebro para uma pessoa, em vez de ter um QI de 90, 100, 110, passar a ter um QI de 200, uma pessoa ser muito mais inteligente, mudar os DNA que muda as fibras dos músculos e passar a ser uma pessoa muito mais forte e tudo mais. E nós estamos a 10, 15 anos de conseguir fazer isso por completo. E, portanto, neste momento, outra coisa que está a ser discutida em termos de ambiente é que nós, até já há muitas discussões aprofundadas sobre isso em algumas universidades de topo, que é o que é que se vai fazer em termos de éticos aos novos seres humanos que até já têm nome científico. Nós somos Homo sapiens, o próximo caso virá de ser o Homo superbus, não é? Que eu acho que até é delicioso que seja o homem soberbo, porque o soberbo tem duas acessões. Não é? De facto vai ser o homem da soberba, provavelmente. E então, provavelmente, isto será um futuro distópico onde o clima será completamente diferente, não haverá calotes de gelo nos polos, o clima será radicalmente diferente. Pensem em Portugal com um clima como o sul de Marrocos, e povoado por duas espécies de hominídeos, o Homo sapiens e o Homo superbus, que vai ser muito mais inteligente, forte e duradouro do que nós. Sendo que esses Homo superbus vão nascer de base do Homo superbus quem tiver dinheiro para pagar a engenharia genética. Para fazer isso. Portanto, aquilo que o futuro nos reserva, a Deus pertence, é certo, mas não vamos tentar contrariá-lo de forma muito negativa. Mas, perdão? Sim. Teremos que acabar por aqui, porque não vos cansar demasiado, embora tenha sido muito agradável, penso para todos. Quero agradecer ao Dr. Pedro Binho, que já estava, que seria uma bela noite. Penso que deu para refletir e vi também pelo silêncio profundo da sala, e que não era só dormir, não estavam a dormir, estavam acordados, mas percebi bem que estavam em profunda reflexão. Creio que foi de facto uma bela noite, e assim vai continuar nas próximas semanas, portanto venham para as próximas semanas. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi muito bom. Muito obrigado. Foi completamente improviso. Pois foi, isso é uma capacidade extraordinária. Mas é muito difícil fazer o caminho em que a minha experiência contar aquilo que é universal e não detalhes